Bom dia, povo lindo. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Esta manhã gloriosa em que Deus preparou para a minha vida e para a sua vida. Quero meditar com os amados irmãos um texto que o Espírito Santo de Deus colocou nesta manhã no meu coração. Romanos capítulo 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque não andam segundo a carne, mas segundo porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da Portanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Podes assentar. Amada igreja, nós somos com uma visão missionária esse mês, e nós temos naquela palavrinha bem pequenininha escrito: busca pelo Espírito Santo. Eu acho que não seria coerente nem eu perguntar o que tem a ver busca do Espírito Santo com missões, mas nós vamos ver no livro de Atos, capítulo 1:8, que está dizendo o quê? Vamos ver o que está escrito. Mas recebereis poder do pastor Jurair, do Espírito Santo, que há de vir sobre o pastor Jurair, sobre vós, sobre nós, sobre a igreja do Senhor, e ser-me-eis testemunha. Onde? Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e para por aí, até os confins da terra. Meus queridos, não tem como fazer missão, não tem como cumprir o ID de Jesus, não tem como nós testemunharmos acerca do Senhor, acerca do reino dele, se nós não tivermos cheio do Espírito Santo de Deus. Não basta ter o Espírito Santo. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus, o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós para nos ajudar. Mas para fazer a missão do Senhor, nós precisamos estar cheios. Por quê, pastor? Porque para nós estarmos cheios, significa que nós estamos absorvendo os grandes atributos da pessoa do Espírito Santo de Deus. Dons são distribuídos, capacitações são distribuídas, curas são distribuídas, visão espiritual são distribuídas, audição espiritual são distribuídas, porque são ferramentas necessárias para quem deseja ganhar alma para o reino de Deus. Meus queridos e amados, quando eu leio esse texto, que a palavra do Senhor nos diz aqui no livro de Romanos capítulo 8, eu vejo aqui que nós precisamos ter quem? O Espírito Santo como o Senhor nas diretrizes das nossas vidas. Quando o Senhor Jesus veio, Ele veio, fez missão, ensinou missão, Ele chamou a igreja para a igreja, e dentro da igreja Ele ensinou as pessoas, dentro da igreja deveria ser igreja. E não tem como ser igreja se o Espírito Santo de Deus não reagir, não trabalhar dentro da gente. Porque segundo esse texto de Romanos capítulo 8, nós, eu e você, nós nascemos
debaixo da lei do pecado. O salmista fala assim: já no ventre da minha mãe já havia um projeto de pecado, não da parte de Deus, mas da parte do maligno. Porque ele diz: já em pecado concebeu, minha mãe me concebeu. Então, amada igreja do Senhor, eu fico imaginando o quê? O que significa ter o Espírito Santo dentro de nós? Significa que você vai ter sucesso. Você não entendeu? Significa que você vai ter sucesso. E a palavra do Senhor Jesus, Ele vai dizer então: portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não tem como você ter um ministério pessoal falido se você estiver em Cristo Jesus, e não tem como estar em Cristo Jesus se não buscar do Espírito Santo de Deus. Quando o Senhor Jesus estava fazendo missão, Ele estava ali com os seus discípulos, estava ali com os seus apóstolos, mas quando Ele foi embora, o povo começou a ficar triste, e Ele falou assim: gente, não fica triste não, porque eu vou enviar o Consolador, eu vou enviar o meu Espírito Santo, e Ele será a minha pessoa dentro de você, dentro do atributo dEle. Aleluia, Jesus. E eu e você estamos aqui, eu conversando com o Espírito Santo. Eu perguntei: Espírito Santo, eu me lembro que todo o final de culto, o pastor, ele diz que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o favor dEle, o grande amor de Deus Pai, João 3,16, e que a comunhão e as divinas consolações de quem do Espírito Santo esteja com todos vós. E nós levantamos a nossa mão e falamos o quê? Amém. Amém. Que significa? Assim seja. Agora eu fiquei conversando com o Espírito Santo. Falei: Espírito Santo, nós ministramos que a presença do Senhor esteja sobre vós, e as pessoas falam amém, significa o quê? Eu pego esse copo com água, e daí eu chego ao irmão Lucas e entrego para ele. Se ele aceitar, ele vai aceitar e vai ingerir a água. O que o Senhor quer dizer com isso? Mas recebereis poder ao descer sobre vós. O Espírito Santo de Deus desce. Aleluia. Ele desce sobre nós. Mas nós temos o livre-arbítrio de dizer se ele pode entrar ou não. Porque às vezes o Espírito Santo está do lado. Como assim, pastor? A palavra do Senhor diz que eis que estou à porta e... significa que ele está do lado de fora. Ele está do lado, na entrada, mas ele está pedindo permissão para adentrar. Sabe quando chega uma pessoa indesejada lá na tua casa, bate no portão e você olha pelo cantinho da fresta, e a pessoa quer um acesso até você, e fala: não, eu não quero receber essa pessoa. Se a TV está ligada, ele... se a luz está acesa, pá, 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 e a pessoa vê que não se abriu o portão, não se abriu a porta, não se abriu a janela, ela vai fazer o quê? Ela vai embora. O Espírito Santo de Deus está pronto, mas a palavra do Senhor diz que a carne é fraca. Às vezes a carne é fraca por causa do pecado, por causa de muitas coisas. Ele não se abre para o Espírito Santo entrar. E aí então o inimigo nos condena. Aí então o diabo e a esfera das trevas, ela nos condena, ela nos pune. E aí o que acontece, pastor? Acontece que nós vamos viver debaixo da lei do pecado. Essa palavra aqui, o apóstolo Paulo está dizendo aos romanos, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque estando debaixo da proteção do Senhor, automaticamente você está debaixo da lei do Espírito.
Significa o quê? Que o Espírito Santo de Deus está regendo a sua vida, direcionando a sua vida, está te fortalecendo, está te capacitando. E nós, todo cristão, deveria buscar o Espírito Santo, mas não de lábios, mas de coração. A nossa geração era para ser uma da geração mais privilegiada, quando o assunto é encher-se do Espírito Santo de Deus. Por quê, pastor? Pergunta para mim. Porque o Espírito Santo, no passado, ele visitava os profetas, os reis e os juízes. Quando tinha uma situação, o Espírito Santo de Deus vinha e visitava. E na maioria das vezes ele visitava lá dentro do tabernáculo. Então tudo que eles sabiam era novidade de momento. O Espírito Santo me deu permissão para dar um tema a essa palavra. Sim, diga assim comigo: Espírito Santo, na minha vida, visitante ou habitante? Não é em todas as vidas que o Espírito Santo de Deus habita. Nessa esfera de manifestação de graça, poder, unção, há dois grupos de pessoas na qualidade de servo do Senhor: aqueles que têm o Espírito Santo como visitante e aqueles que têm o Espírito Santo como habitante. A palavra do Senhor, o Espírito Santo faz uma pergunta: não sabeis vós que sois santuário, morada, templo, casa do Espírito Santo? A gente habita onde? Em casa. Então a igreja, no passado, o Espírito Santo visitava em casos extraordinários. Reis queriam sair à guerra e estavam em dúvida se era favorável eles iam ou não. Eles consultavam a Deus, e o Espírito Santo vinha e falava, aí retirava, e aí eles iam, e a graça de Deus era sobre eles. Mas quando o Senhor Jesus subiu o assunto ao céu, Ele fez uma promessa. E essa promessa era que Ele enviaria o Espírito Santo para estar conosco. E houve então essa promessa. Eu estava vendo que no livro de Mateus, João ali batizando, embora Joel, Ezequiel, Isaías já tinham profetizado a manifestação do Espírito Santo de Deus para esses dias, um homem bem simplesinho, João Batista, que usava as roupas mais rústicas, mais absurdas, que era pelo de animal. Aquele Joãozinho que se alimentava com o quê? Com picanha, Não, ele comia gafanhoto. Eco, pastor. Misturado com mel silvestre. Mas foi um profetinha pequeno, um juraizinho assim, que falou assim: olha, Jesus vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. E aí então no livro de Atos há uma promessa que é um reflexo, que é um espelho daquilo que Joel profetizou. Mas a descida do Espírito Santo prometida, que depois aconteceu em 2:1 Atos, ele tinha um feito, ou tinha uma missão específica e importante para a igreja. Não era para aqueles homens se encher do Espírito Santo de Deus e estar debaixo da lei do Espírito, como Atos 8.
mas era para ele ser uma extensão da obra do Senhor Jesus. Tanto é que o Senhor Jesus realizou muitos milagres nos 33 anos de vida na terra. Mas ele falou assim: gente, não fica admirado com os milagres que estão acontecendo, porque eu vou para o Pai e vocês vão fazer acontecer coisas maiores do que essa. E aí eu fico imaginando, conversando com o Espírito Santo: Espírito Santo, quem deseja o Senhor como aqueles homens da igreja primitiva? Porque a palavra do Senhor, ela é bem clara em dizer, no livro de Atos, que estavam todos reunidos no mesmo lugar. Ele estava em oração, ele estava clamando, ele estava buscando. E diz que o Espírito Santo de Deus, como língua de fogo, se manifestou dentro daquele ambiente. E a Bíblia não diz que alguns foram cheios do Espírito Santo, não. Ele diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Aí nós estamos aqui todos reunidos no mesmo lugar, buscando o mesmo Deus. Adoramos ao Senhor, aplaudimos ao Senhor, ofertamos ao Senhor, dizimamos ao Senhor. E nós temos uma visão de se encher do Espírito Santo de Deus. Mas será que o nosso coração é um como aqueles irmãos da igreja primitiva? A lei do pecado sobre a vida do ser humano, ele impede que as pessoas sejam cheias do Espírito Santo. Porque quando o Senhor veio para trazer a lei espiritual, Ele veio porque falou assim: olha, a lei do pecado, ela é enferma, ela é injusta, ela é corrupta, ela leva a pessoa a pecar, leva pessoas por vício, leva a pessoa a não perdoar, é uma podridão. E o Senhor fala assim: então eu estou tirando essa podridão, estou colocando virtudes, estou colocando coisas boas. Mas há pessoas que não querem isso. Há pessoas que querem as facilidades do mundo, e para viver as facilidades do mundo, os prazeres deste mundo, ele não vai encontrar isso na pessoa do Espírito Santo. Poderíamos perguntar: pastor, mas não tem condições de viver as duas leis? A lei do Espírito, porque eu sempre estou na igreja, e quando eu estou na igreja, eu gosto de falar em mistério, eu gosto da glória a Deus, gosto da aleluia, eu gosto de rodapiar na presença do Senhor. Mas daí, pastor, o dia que não tem culto, lá no meu trabalho, lá na faculdade, lá naquele jantar, lá naquele almoço social, lá naquele joguinho de futebol, vôlei, basquete, não sei qual é a sua aptidão. Aí daí eu não posso deixar um pouquinho de igreja do lado, um pouquinho de crente de lado, de evangélico de lado. Não dá para me guardar ali no cantinho. Não, porque a palavra do Senhor diz: ou nós estamos debaixo da lei do pecado, ou da lei do Espírito. Quando eu encontro uma pessoa afastada dos caminhos do Senhor, ele fala assim: pastor, o senhor pode me falar o que o senhor quiser, mas eu não quero voltar para a presença do Senhor. E eu falo assim: poxa, que triste você caminhar às portas do céu, e no último passo, porque nós já estamos, o tempo está abreviado, já estamos há pouco tempo de nós entrarmos para a glória, a pessoa desviar o seu pé e ir para o inferno. A verdade tem que ser dita à medida e à altura que a pessoa tem intelecto e estrutura para receber. Tem pessoas que falam assim: meu queridinho papapá, porque eu vejo que é uma criança espiritual. Mas crente cascudo, eu falo: filho, a verdade é só uma que você ouviu a vida toda. Ou é céu ou é inferno. Hoje a sua qualidade é de ir para o inferno, mas o céu ainda está aberto para você, e eu estou doidinho para levar você comigo.
Já experimentei os dois caminhos, igreja. É triste, é sofrido. Eu já saí da presença do Senhor, de debaixo da lei do Espírito, e tentei viver debaixo da lei do pecado. Eu sofri demais. Eu quebrei a cara demais. Mas Deus usou instrumento. Aleluia. E um instrumento aqui na minha frente. Eu falei assim: amor, você era tão servo do Senhor, pregador da palavra. Deus te usa em vários mistérios, coisas que pessoas estão buscando dia e noite, em jejum, em oração, em campanha. Deus deu para você. E você vai jogar tudo isso e vai trocar o céu pelo inferno. E quando eu colocava a cabeça no travesseiro, parece que eu ouvia a voz da pastora Salete falando: pá, pá, pá. E um dia o Senhor me chamou a esse texto: ô filho, ou você vive debaixo da lei do pecado e vai para o inferno, ou você ainda tem uma opção de viver debaixo da lei do Espírito, receber o Espírito como unhados e viver uma vida na plenitude do Espírito Santo. Me permitir te usar nos dons e mistério que eu tenho na sua vida, e ainda te coroar no último dia lá na glória do meu reino. Ou você pode jogar tudo isso, ir para o inferno e ver demônios, Satanás, ver o diabo apontar o dedo para a tua cara e falar assim: ô Evas, pessoas até foram ressuscitadas na tua mão. Deus mostrava coisas extraordinárias para você, você está aqui no inferno. Quantas vezes Deus te levava em espírito, te colocava no teto. Esses mistérios aconteceram na minha vida, acontece. Deus está dormindo e o Espírito Santo me leva e me coloca assim sobre o teto de uma casa. Ele abre como um vidro, e o Senhor me mostra a atmosfera daquele lar e fala para mim o que é para me entregar lá. Eu marco a visita, eu vou lá com a pastora e falo assim: ó, Deus me mostrou assim, assim, assado. Me colocou aqui no teto da tua casa, abriu um leque aqui e falou que está assim, assim, assado. Olha na minha cara, fala que é verdade, vamos orar e vamos abençoar. Ou você fala que é mentira e eu não vou perder meu tempo, nem tirar o teu, e nós vamos para casa. E agora você está aqui no inferno. E aí então eu tive que tomar uma decisão na minha vida. Irmãos, a pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, a probabilidade dele voltar para o mundo, dele abandonar as coisas do Senhor, dele deixar de ser ofertante, dizimista, dele deixar de fazer algo na casa do Senhor, na obra do Senhor, é muito pequena. A probabilidade de você não querer fazer isso, não poder fazer isso, não ter força para fazer isso, o percentual é muito pequeno. Já ouviu aquele ditado: as pessoas drogadas ou as pessoas embriagadas? Você fala assim: cara, sai dessa vida, vá, cara, já estou na porta do inferno, não custa nada abraçar o diabo. Ele não sabe qual é a dimensão disso que ele fala. Um dia, o Senhor, uma menina que adorava o Senhor, muitos anos atrás, o Senhor me mostrava, falou assim: poxa, você foi separada no ventre da tua mãe para me adorar, para ser um vaso, um instrumento nas minhas mãos. E você está fazendo coisa errada. E o Senhor diz para você que Ele não aceita mais isso. E a pastora se lembra que ela deu uma olhada para mim assim, deu um sorriso irônico. E a igreja estava cheia. Eu falei assim: você hoje está assim, assim, assado. E ela olhou para mim assim, deu um sorrisinho. As pessoas olharam para ela e falaram assim: será que o pastor está mentindo, está assustando ela? E eu sei até porque eu estou contando esse testemunho. Obrigado, Senhor. E eu falei assim: filha, vem aqui um pouquinho. E ela pegou e veio na frente. Eu falei assim: Espírito Santo. Quando o Senhor falava com ela, o Senhor me mostrou o ambiente onde ela vai habitar se ela não voltar. E eu vou pedir, Espírito Santo, uma coisa ousada, porque eu não quero me envergonhar, não quero envergonhar o teu nome, porque eu estou falando no teu nome.
mas leva ela em espírito até o lugar aonde o Senhor está me mostrando. E ela foi arrebatada até o inferno. E aquela menina, no que ela caiu, ela falou assim: ai, me tira daqui, socorro! Serpentes, escorpiões estão passando sobre o meu corpo, me tira daqui! Eu não sei quantos de vocês já viram um grito, quando a alma da pessoa grita no inferno querendo sair de lá. Ela fala assim: sai, me deixa, sai, sai. Eu me recordo que os pais dela ficaram tão impactados, quando eles se levantaram, o Espírito Santo falou assim: senta, senta. Se você tocar nesse corpo, você vai ficar 7 dias em estado de coma, porque não é trabalhar teu, é trabalhar meu. Em outras palavras, você está brincando, ela está brincando com o meu nome, não com o teu. Ela está brincando com a minha paternidade espiritual, não com a tua. E os pais tiveram que sentar, ela ficou uns 40 minutos. E eu continuei pregando a palavra do Senhor. Mas conforme eu ia andando assim, o Senhor mostrava tipo um vidro desse, redondinho assim. Eu ia pregando e aquele vidro ia acompanhando assim, ó, e eu via o estado que ela estava lá. E em seguida o Espírito Santo falou: filho, houve arrependimento lá no inferno para aquela que ainda está viva no físico. Traga ela de volta. Eu lembro que eu cheguei assim perto, e quando eu fiz assim, ela levantou na minha mão. E ali ela fez um pacto com o Senhor. Estava conversando com o Espírito Santo. Ele falou assim: é muito fácil a gente ler, é muito fácil a gente ouvir, mas tem pessoas que ainda estão tendo resistência. E a Bíblia fala, né? Não resistais ao Espírito Santo. Ele diz: não me entristeça. A pior coisa é eu chegar na casa, né, do irmão Ney lá: ih, irmão, vem visitar hoje aqui, vem outro dia, e vira as costas para mim. Como vai ficar meu coração? Só que eu tenho uma consideração. Lucas, desde menino, ele passou, eu tenho uma consideração tão grande pelo Senhor. Ele mandou chegar na casa dele e falou assim: pastor, vem outro dia. Puf. Como é que é o Espírito Santo quando chega? Você pode abrir para mim? Às vezes a gente não deixa ele entrar, mas a gente aceita o diabo chegar e meter os pés na porta, entrar dentro da tua casa espiritual, te colocar dor, te colocar enfermidade, te colocar amargura, te colocar remorso, te colocar vício. E aí você se contenta em vir carregado, às vezes vir machucado, só de estar dentro da igreja. Aquele povo foram cheios do Espírito Santo porque houve propósito. Eles queriam aquilo. E eu quero convidar você a se colocar de pé. E dizer: igreja, é hora de se derramar diante do Senhor. É hora de dizer, não de lábio, mas de coração: ó Senhor, quanto eu te amo. E eu tenho certeza absoluta que tem pessoas aqui que o Espírito Santo de Deus já tem falado. Aleluia. E você tem adiado a ação dele na sua vida. Tem pessoas aqui que o Espírito Santo diz que tem pessoas aqui que não quer se comprometer com o Espírito Santo, porque eu já ouvi alguém falar assim: nossa, ser usado pelo Espírito Santo é bom quando ele está usando, mas as consequências depois, as retaliações depois, o sofrimento depois é muito grande. Mas eu não sei
A Bíblia vai dizer que se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Enquanto você estiver ouvindo um louvor, a decisão é sua. Eu quero deixar esse espaço aberto aqui para pelo menos 5 minutos antes de eu orar por você. Se Deus te trouxe nesta manhã, é porque Ele marcou na agenda dele: pastor, eu quero ser usado, eu quero ser usada. Então deixa o Espírito Santo de Deus te encher e te usar. Nem todas as pessoas que são cheias do Espírito Santo fala em mistério, pula, vira cambalhota. Ser cheio do Espírito Santo também diz respeito a você ter uma vida nutrida pelo poder de Deus, ser usado como instrumento na hora e no lugar aonde você estiver e aonde Ele quiser te usar. Assim que o Espírito Santo quer fazer com você. Essa igreja é uma igreja pentecostal. Pentecoste é um sinônimo de manifestação do poder de Deus no corpo, na alma, na mente, no espírito, no lar. Enquanto estiver adorando ao Senhor, eu não vou falar mais nada. Quando eles terminam o louvor, eu oro e entrego a palavra, porque não é por força e nem por violência. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações. Lembranças do passado vêm e querem me fazer Chemanai que anderebla fa suribiandaramanai. palavras de alguém que não quer na gente acreditar. Tuias me andarai. E quase parece De blasi cantou andarai, de balabasi cantou alamanarai. Tuias me andarava, se cantou alavasai. Continuar a jornada. Joanai que andorafai. Pois Cristo na cruz tudo já E cantou andarasai. e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória De de blasi cantou andarai, anderebasai andai. nenhuma condenação há para quem está em ti. Já está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas de um vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra. Encontra bastante poder pra vencer e continuar a jornada. E ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu. E saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação está em ti, Jesus. Tem mais pessoas para vir aqui à frente, diz o Espírito Santo de Deus. Pelo sangue que Shebadá cantarava siribiandarabalabasaia. que provas virão, investida de um vil tentador. Não
deixa o Senhor te condenar por rejeição. Uma condenação Aleluia. para quem está em ti, Você está em Cristo. Senhor. Que assim me andarai, que onde lebra face andarei. Que assim andarás, me cantará, balará, sai andarai. Uma Que condenação assim andará, manai. para quem está em ti, Se cantoribia, se alava, sai andará, manai. Que a sua de canto a deriva lava, sai. Provas virão Toda da gasolina andarai. e o tentador, mas nenhuma condenação Está aqui, ó Pai, para diante do teu altar. quem, querido Senhor. Fui fiel, Espírito Santo, no que o Senhor mandou entregar nesta manhã. E eu estou devolvendo, Pai, a palavra e os mistérios, Senhor Deus, desta manhã. O Senhor conhece, meu Pai, o coração de cada vida que adentrou esse santuário. O Senhor conhece, meu Pai, a vida de cada pessoa que está, meu Pai, através das redes sociais, meu Pai. Eu apresento cada vida, meu Pai, inclusive a minha, na Tua presença. E que a partir, meu Pai, deste momento, eu não me tenho como um inocente, meu Pai. A igreja, meu Pai, não se tem como inocente. Quem está em casa, meu Pai, já não são inocentes. Porque o Senhor falou como o Senhor quer. E eu profetizo, meu Pai, a graça do Senhor sobre cada vida, meu Pai. Eu profetizo, meu Pai, que ainda haja tempo, meu Pai, de oportunidade, Senhor, para esse atendimento à Tua voz, meu Pai. E eu devolvo, meu Pai, esta palavra neste momento, Senhor Deus, na certeza, meu Pai, de que fui fiel, Senhor Deus, até onde o Teu Santo Espírito, meu Pai, me direcionou. E que eu não tenha, meu Pai, que conhecer as profundezas do inferno para dar valor ao céu. Que a suribiandaramanai. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Obrigado, meu Deus, por esta oportunidade. Em nome do Senhor Jesus.